Olá, meus amigos. Vamos começar hoje uma série de estudos do Evangelho. O tema hoje é as características principais de cada um dos evangelhos, considerando Mateus, Marcos, Lucas e João, e também qual foi a conclusão que os estudiosos chegaram a respeito do público-alvo que estava na mente do narrador, do evangelista. Começamos por Mateus. Ele se destaca por referir-se frequentemente aos antigos, aos profetas, ao que estava nas Escrituras. Então, se você pegar o Sermão da Montanha, por exemplo, que ocupa os capítulos 5, 6 e 7, há um certo ritmo quando ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos. Por exemplo, não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. E em seguida ele complementa: eu, porém, vos digo. Ou seja, há uma necessidade de mostrar o que era o pensamento que predominava entre os judeus, que prevalecia naquela cultura. Se você vai também ao sermão profético, né, no final do Evangelho de Mateus principalmente, que ocupa também cerca de 3 ou 4 capítulos, há um embate muito vigoroso, um discurso muito forte contra as hipocrisias, as mentiras, as condutas incoerentes. Neste caso, nós podemos dizer que o Evangelho tinha um público que se interessava por essas questões, que tinha em grande conta o que era a filosofia que estava espalhada entre o povo, os judeus. Então podemos dizer que Mateus redigiu o seu Evangelho muito direcionado para aquelas pessoas que valorizavam as palavras dos profetas, o que os antigos pensavam, como é que era a filosofia de vida daquela população. Podemos passar para Marcos. O Evangelho de Marcos não tem mais nada a ver com esse passado, com essa cultura judaica. É um evangelho que começa desde o primeiro capítulo com a descrição de um Jesus muito forte, muito intenso. No primeiro capítulo nós temos um Cristo que está já debatendo temas complexos e ao mesmo tempo fazendo curas. Esse Cristo, ele tem uma fortaleza, ele é capaz de muitas coisas raramente ou quase que nunca realizadas por outras pessoas. Então nós podemos fazer um parêntese para voltar e dizer que dos 4 evangelistas, apenas Mateus e João foram apóstolos. Marcos, pelas próprias informações, isso vai aparecer mais no livro de Atos dos Apóstolos, era um jovem. E ele vai dizer isso no final do evangelho dele, que quando Jesus foi preso, um jovem estava vestido apenas com um lençol, e quando tentaram prendê-lo, ele solta o lençol e sai correndo nu, e foge nu. Então, os estudiosos chegaram à conclusão que é uma referência a ele mesmo, Marcos, que estava presente naquela ocasião. Mas o que é mais interessante é que este evangelho, ele contém uma quantidade muito grande de informações, como se
elas fossem descritas por uma testemunha ocular. A tradição diz que Marcos se tornou um auxiliar de Pedro. Então, alguns dados, mesmo as passagens que são descritas nos outros evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, que são evangelhos que têm a possibilidade de a colocação das passagens de uma forma esquemática, e eles são muito parecidos, né? Os três evangelhos estão muito aparentados, diferentemente de João, que segue uma outra forma, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Marcos, então, tem sempre mais detalhes. Nas passagens que ele relata, ele tem informações mais detalhadas. Podemos concluir, então, que o Evangelho de Marcos ele era destinado a um povo que não tivesse nenhum interesse pela história do judaísmo. Não tem, como Mateus e Lucas, a descrição do nascimento de Jesus, da sua genealogia, esses aspectos todos. Marcos ignora isso por completo. Admite-se que o povo naquela época que tivesse mais no pensamento de Marcos era o povo romano. Veja bem, que isso levou durante muito tempo a um entendimento que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, porque por ser mais resumido, mais compacto, admitia-se que não fazia sentido que o evangelho de Mateus, por exemplo, já tivesse sido escrito e depois alguém escrever um evangelho menor. Mas, na verdade, se você olhar do ponto de vista qualitativo, o que Mateus visava era um público distinto, que tivesse interesse pelas coisas antigas e culturais do judaísmo. Marcos não. Ele coloca Jesus, podemos dizer sim que numa linguagem moderna, como um super-herói. Aquele sujeito que desde o começo já está fazendo proezas e maravilhas. Então, admite-se que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito depois, de uma forma mais sucinta, mais objetiva e realçando os poderes de Jesus Cristo para que ficasse mais próximo de um povo que tinha aquela mentalidade guerreira, como eram os romanos, e também tivesse uma chance de atraí-los para analisar, para estudar e para aceitar o Cristo. O terceiro evangelho é o de Lucas. Ele, de certa forma, repete bem mais, ele é bem mais próximo dos trechos do Mateus, mas com diversas peculiaridades. O evangelho de Lucas, ele começa pela própria dedicatória, que é a Teófilo, significa amigo de Deus. Mostra já a escolha de Lucas de se dirigir ao povo sábio da época, que eram os gregos. A partir daí você tem um evangelho muito bem redigido. Lucas era médico, converteu-se ao cristianismo, ao que tudo indica, por influência do apóstolo Paulo, e também foi graças ao Paulo que ele decidiu escrever o seu evangelho e depois o livro Atos dos Apóstolos. Então, o evangelho de Lucas é cheio de uma beleza e de uma sensibilidade, mas vai se destacar especialmente pela sabedoria. Porque este relato, ele tem algumas parábolas exclusivas e elas são muito marcantes. Podemos dizer que o cristianismo foi muito influenciado por algumas parábolas que só constam no Evangelho de Lucas. A parábola do bom samaritano, que é
digamos assim, clássica. Ela representa, de certa forma, uma face importantíssima do discurso e da pregação de Jesus. A parábola do filho pródigo, que é um nome infeliz, porque a parábola ela aborda os dois filhos e a relação deles com o pai. A parábola do mordomo infiel, que também é outro título inadequado, não é? E a parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola muito interessante, porque ela foca a relação dos mortos com os vivos. As personagens são todas mortas e é muito interessante que os espiritualistas reflitam no posicionamento de Jesus a respeito das comunicações dos mortos para os encarnados. Por outro lado, é bom lembrar que esses títulos ou subtítulos de cada evangelho, eles foram colocados alguns séculos depois da publicação do original. De certa forma, não são tão apropriados como deveriam, mas já se tornaram bem tradicionais. Bom, com isso nós encerramos os 3 evangelhos que são conhecidos como sinóticos, porque eles abordam mais ou menos as mesmas passagens, os mesmos discursos, né? Vale ainda acrescentar que o evangelho de Lucas, mesmo quando ele aborda o Sermão da Montanha e o Sermão Profético, ele é completamente diferente do Mateus, porque não faz nenhuma menção às coisas das Escrituras, do que havia sido dito aos antigos, é completamente livre dessas questões.